Teremos também Flamengo e Cruzeiro nessa rodada. Partida muito legal, que tem tudo para ser uma ótima partida. Um duelo nacional aí que já decidiu grandes campeonatos, né? Como Copa do Brasil. Já foi também palco de grandes jogos na Libertadores, Flamengo e Cruzeiro. E que temos aí São Paulo e Pepa que tem que tentar melhorar esse aproveitamento aí. Vamos para o histórico geral. São 79 jogos, com 30 vitórias para o Flamengo, 28 vitórias para o Cruzeiro, 21 empates, 94 gols do Flamengo e 83 gols do Cruzeiro. Outro duelo aí muito disputado, assim como o Corinthians e Fluminense. Cruzeiro venceu 35,4% dos jogos, Flamengo 38%, e o empate aí dando 26,6%, né? Um embate que realmente é muito complicado para ambas as equipes, né? Cruzeiro que estava vindo embalado nesse campeonato, mas teve essa derrota dentro de casa para o Cuiabá, que deu uma esfriada aí, né, no on fire que o Cruzeiro vinha, e Flamengo tentando se ajeitar, velho. Jogou contra o Nublense ali com um time com bastante desfalque, saiu ganhando, tomou um empate. Nublense que não vi muita gente falando, mas está em 11º ou 12º do campeonato chileno, assim, não está numa fase boa. Flamengo também não está numa fase boa, mas tem um elenco muito qualificado que está sim um pouco baleado, né? Tem muita gente que não está podendo jogar pelo Flamengo, mas é o elenco que muitos acham que é o melhor elenco do Brasil, então assim, não era para estar sofrendo tanto. Nos últimos 10 jogos pelo Brasileirão, a gente tem o seguinte cenário: são 8 vitórias do Flamengo, um empate e uma vitória do Cruzeiro. Então, pelo Brasileirão aí, apesar de um duelo muito equilibrado pelo Brasileirão, o Flamengo com retrospecto muito bom. Cruzeiro que não ganha do Flamengo há praticamente 8 anos pelo Brasileirão. Lembrando que os últimos 3 anos não teve confronto, né? O Cruzeiro estava na Série B. E a última vitória foi justamente esse 1-0 que engloba aí essa vitória nos últimos 10 jogos do Brasileirão. Cruzeiro que tem um bom aproveitamento fora de casa, tem o melhor aproveitamento ali empatado em primeiro, com 66,6% de aproveitamento dos pontos que tem feito fora de casa, e o Flamengo tem um bom aproveitamento dentro de casa. Jogando fora de casa o Flamengo tá meio mal, mas dentro de casa tá com 75% de aproveitamento, tem feito gol em todos os jogos que jogou em casa, e o Cruzeiro fez gol em todos os jogos que jogou fora de casa também. Então um duelo, assim como o Corinthians e Fluminense, que tem uma boa média, tem tudo aí para ter gols também nesse jogo. Lembrando aqui, falamos do Brasileirão, né? Flamengo com um ótimo retrospecto, mas em partidas matas-matas, durante esse mesmo período, o Cruzeiro se deu bem melhor. O Cruzeiro se enfrentou 2 vezes em mata-mata contra o Flamengo, uma vez era a final da Copa do Brasil e foi campeão, e a outra era uma oitavas da Libertadores de 2018, classificou em cima do Flamengo. Então, tá aí, duelo equilibrado pelo Flamengo. Flamengo pode lembrar do Brasileirão, pelo Cruzeiro pode lembrar dos duelos de mata-mata, e num histórico geral muito equilibrado. Mais uma coisa que não está muito equilibrada é o aproveitamento dos técnicos. Tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro trocaram de técnico esse ano, e a gente vai ver aqui na próxima tela como tem sido o aproveitamento em relação aos seus antecessores. Sampaoli só com 54,5% de aproveitamento, menor que o Vitor Pereira. É claro que aqui a gente tem que ponderar que o Vitor Pereira estava jogando Carioca, né? Tem alguns jogos aí do Vitor Pereira que provavelmente, se o São Paulo jogasse, ele teria ganhado também uns pontinhos extras, mas cabe aqui, os números são duros às vezes, não tem muito o que Mas teve fazer. Mundial também, né? Exato. Teve o Mundial que perdeu, teve muita coisa aí que aconteceu, mas ainda assim São Paulo com aproveitamento muito pequeno para um treinador do Flamengo com o elenco que tem. E o Pepa, que está com aproveitamento também ali pouco ruim. É óbvio que o Cruzeiro tem muito menos expectativa que o Flamengo para esse ano. A gente também pode falar que o Paulo Pesolano pegou ali a Série B, estava enfrentando times com elencos menos qualificados que o Brasileirão da Série A, né? Mas tá aí, treinadores que... O Pepa começou bem, né? Como a gente falou, esse campeonato brasileiro começou bem e agora parece que dá uma complicada. Vamos ver como é que o Cruzeiro se apresenta aí nesse jogo, Belatini. O que você acha? Eu até fui surpreendido com a derrota contra o Cuiabá. Eu não achava que era um jogo para perder, não, para a equipe do Cruzeiro. Eu acho que o time do Cruzeiro é melhor que a equipe do Cuiabá. O Cruzeiro eu tô imaginando que é um time que vai fazer meio de tabela. Eu não acho que vai ser time que vai acabar brigando contra o rebaixamento, como era até a aposta mais no começo do ano, né? Eu acho que vai ser um time que vai ficar ali na metade do caminho. E esse jogo é bastante equilibrado e é bastante importante para o time do Flamengo, tá? É muito importante porque tem um jogo mais importante ainda contra a equipe do Fluminense no meio de semana, fez um bom jogo, né, na partida de ida, mas não conseguiu
o seu placar ali ficou no empate em 0-0 e agora vai ter que conseguir a classificação, mais um clássico, né? Perdeu para a equipe do Fluminense no Campeonato Carioca, tem que dar essa resposta e começa por essa passagem. Tá vindo de um jogo que foi bastante decepcionante. Contra o Nublense, é um time que, como você citou, 12º no Campeonato Chileno, 2 pontos apenas da zona do rebaixamento no Campeonato Chileno. Você imagina só como é isso. Se a gente falou que o Vitor Pereira teve Campeonato Carioca no meio do caminho, né? O Nublense não é algo muito melhor do que nível de Campeonato Carioca, vamos ser sinceros. Vejo um favoritismo para o Flamengo, até por jogar em casa. Acho que o time do Cruzeiro tem que dar um tempo para o Pepa para conseguir se resolver, para conseguir criar. Joga dentro de casa, como você pontou, muito importante isso aqui, 75% de aproveitamento do Flamengo jogando em casa. O Cruzeiro saindo é um time um pouquinho mais difícil, tem essa rivalidade, né, com o Flamengo, uma rivalidade nacional, muito tempo sem jogar, então é difícil até trazer esses últimos jogos pelo Brasileiro, porque era um outro Cruzeiro. Era aquele Cruzeiro que gastava bastante e tinha um time mais forte do que hoje em dia. E mesmo assim não vencia. Então, a pressão tá para cima do Sampaoli. Eu quero ver como é que ele vai montar, porque a escalação do Flamengo também é um problema, né? Bruno Henrique pode voltar, mas o Arrascaeta tá machucado, não deve ir para o jogo também. E isso pode ser determinante nesse jogo. O como vai montar, Vidal sem clima nenhum na equipe do Flamengo, a torcida querendo ver o diabo, mano, quer ver o Vidal pela frente e não dá para reclamar. Tem até uma mensagem aqui do Wilson Silva falando aqui, olha, torcedor do Flamengo, falando aqui, ó, o elenco badalado do Flamengo precisa sair a maioria, até o Gabigol pode ir. Time para sempre brigar precisa renovar. E eu concordo com ele, concordo. Acho que a gente tem muita... Pô, você viu o Liverpool semana passada, né? Dando tchau ali pro Firmino, dando tchau pros caras, grandes jogadores, ótimo, obrigado por tudo, valeu, tá na história, que venha o novo, né? E falar em novo, vou pedir um like aqui, tá? Vocês não estão deixando like, tem mais de 100 pessoas aqui acompanhando nossa live, tá faltando um like aqui embaixo, por favor, deixa o like na nossa live aqui, porque ajuda a chegar para mais pessoas também. Se inscreve no canal do All Sports para deixar o seu comentário aqui e votar na nossa enquete. Vai, Farol! É isso, cara. É o que você falou, pessoal. Muita gente pedindo essa renovação do elenco do Flamengo, né? Eu acho que alguns nomes até podem ficar, mas realmente a grande parte. O pessoal diz que falta sentir aquele fogo, né? Aquela vontade no olhar, aquele brilho